Então, Vamos boa lá, noite, Ju. pessoal. Queria agradecer também pelo convite de estar aqui, por estar com vocês aqui, né? E vamos lá, vamos começar. Então, a gente vai apresentar um caso clínico primeiro, de uma paciente do consultório doutora Luísio, e depois a gente vai seguir com uma revisão de literatura sobre o CTX e o P1NP. Então, nosso paciente é RC, do sexo feminino, tem 56 anos, é branca, natural de Santo André, interior de São Paulo. Ela tem um diagnóstico de lúpus há 26 anos, quando ela tinha 30 anos, e uma doença renal crônica há 19 anos por nefrite lúpica. O diagnóstico foi em 2004. E ela tem um IMC atual de 17,1 kg por metro quadrado, que pela classificação é classificado como subpeso, né? Essa paciente faz hemodiálise, então, desde setembro de 2006. Ela fez 2 anos de tratamento conservador, depois iniciou terapia dialítica hemodiálise, faz 12 horas de hemodiálise por semana e recebe uma concentração de cálcio no banho da diálise de 3 mEq por litro. De antecedentes pessoais, essa paciente é hipertensa, tem hipotiroidismo, ela usa corticoterapia, na verdade, ela já usou corticoterapia por aproximadamente 30 anos, devido ao lúpus, tem uma prótese de fêmur à direita, desde março de 2000, por uma necrose asséptica, fez menopausa aos 47 anos, há 9 anos, né, e nega tabagismo. Aqui a gente vê 3 fatores de risco para osteoporose primária, né, que é o hipotiroidismo, a corticoterapia e a menopausa há 9 anos. De medicamentos de uso contínuo. Atualmente, essa paciente está usando o Sevelamer 2 comprimidos em cada refeição, café, almoço e jantar. Está repondo colicalciferol 20.000 unidades por semana. Usa levotiroxina 25 microgramas no jejum. Losartana 50 mg de 12 em 12 horas, o Celozoc 50 mg de 12 em 12 horas, o Nitrendipino 10 mg de 12 em 12 horas, o AS, o Emax 2 vezes por semana na diálise e o Noripurum 1 vez por semana na diálise. Então, antes disso, Ju, volta. Certo. Eu queria falar que essa paciente, ela é uma paciente que eu acompanho ela há muitos anos já, acho que desde 2010, e ela é uma paciente que sempre, em diálise, ela teve um hiperparatiroidismo secundário muito lábil. Como vocês podem ver, esses exames são exames mais atuais dela. Aliás, as medicações que ela toma são as medicações atuais e nunca mudou. Nunca foi uma paciente que precisou de tomar sinacalcete, de tomar paricalcitol ou mesmo calcitriol, porque ela é uma paciente antiga, né? Vocês veem que ela só toma sevelamer e colecalciferol. E o hiperpara dela é extremamente lábil, ou seja, quando eu tentava dar um pouquinho de fazer uma pulsoterapia com ela, o PTH desabava, e quando eu tirava, o PTH subia muito, para níveis de 1.000, 1.500. E sempre foi assim. Eu interpretei isso porque ela sempre foi uma paciente com fósforo muito bom, muito bom. Apesar dela tomar esse Sevelamer 2 comprimidos em cada refeição, até quando ela não tomava, o fósforo sempre ficava em torno de 3,5, 4, não passava muito disso. Então, acho que isso foi a causa dela não ter desenvolvido um hiperparatiroidismo secundário clássico, né, com glândulas hiperplasiadas, com hiperplasia nodular, que não responde às medicações habituais que a gente costuma usar. Então, ela sempre foi muito bem controlada dessa parte, só que tinha esta labilidade do PTH subir e cair com um tratamento, às vezes, muito curto, já desabava o PTH, eu tinha que tirar, suspender ou diminuir a dose. Eu queria saber da fratura dela, quando que foi? Volta lá, Olha, na verdade, ela ainda não teve fratura. Mas Ela ela tem vai ela uma teve, prótese no tem fêmur uma direito? prótese por por necrose necrose asséptica. asséptica, Ah, tá. porque ela tomou muito corticoide, Tá bom. né?
Então, Isso. a causa da prótese dela de fêmur foi por causa da necrose séptica. Ela nunca teve fratura. Ah, porque aqui não está dando para ver, cortou necrose, Cortou? Ah, é? cortou. Ninguém Ah, está vendo? Não, eu acho que Eu não. tô vendo certinho, para mim tá ótimo aqui. Eu vejo Ah, o Ok, slide tá tudo direitinho. certo. Tá. então não sei. Então, você arruma aí, Mel. Eu Vamos acho embora. que podemos? Vamos lá. Podemos. Então, essa paciente veio com uma densitometria em 2019, é um paciente que já acompanha há mais tempo no consultório da doutora Luísio. Em 2019, em janeiro, ela foi submetida a uma densitometria que veio com um T-score de coluna de -4, né, dando diagnóstico de osteoporose de coluna, e um T-score de colo esquerdo de -2,1, com diagnóstico de osteopenia. O senhor quer falar alguma coisa aqui? Eu posso passar, professor, para os Não, exames? pode passar. Tá. Eu falo. Nessa ocasião, a gente calculou um Frax meio retrospectivo aí, né? Dentro dessa densitometria, com as características pessoais da paciente. Nesse caso aqui, nós calculamos o Frax sem considerar a doença renal crônica como uma causa de osteoporose secundária, né? Sem levar em consideração. E aí, nesse caso, essa paciente teve desculpa, um alto risco de fratura de fraturas maiores e um alto risco de fratura de quadril, né? E nós repetimos o cálculo usando a DRC como uma osteoporose, como uma causa de osteoporose secundária e não teve alteração no risco de fratura dessa paciente em 10 anos. Inclusive, a gente chegou a discutir essa questão com o endócrino, né? Mas não tem bem um consenso em relação a DRC ser uma causa de osteoporose secundária no cálculo do Frax, né? Eu queria fazer uma consideração aqui, porque isso é sempre um problema quando a gente calcula Frax, né? Primeiro que ele não é validado para essa população, né? E segundo, quando a gente calcula para pelo menos ter uma ideia, né, de risco de fratura, você não sabe se considera a DRC, a osteoporose da DRC como uma osteoporose secundária ou não. E discutindo isso com os endócrinos e reumatos, eles também não têm um consenso a respeito disso. Então, a gente só calculou nas duas situações para mostrar para vocês que, neste caso, não teve diferença. Ela continua tendo um alto risco de fraturas maiores e fratura de quadril. Pode seguir. Só para falar aqui, a paciente tem exames laboratoriais e densitometrias e nem sempre bate a mesma data, mas são exames mais ou menos da mesma época, né? Então, em novembro de 2018, a paciente veio com exames no consultório com cálcio de 1,16, um fósforo de 5,8, com uma fosfatase de 159, um PTH de 751, uma vitamina D de 49, com um CTX de 4,45, que, como a gente vê aí embaixo, o valor de referência é menor do que 0,650, então é um CTX bastante alto. Depois, mais para frente, a gente vai falar que o CTX é acumulado na doença renal crônica, né, com a redução do clearance de creatinina, e um P1NP de 660. E ela ainda não tinha a densitometria que a gente falou, que está abaixo aí na tabela, mas nessa ocasião, como a gente já vinha pensando em tratar uma osteoporose, a doutora Luísa entrou com vitamina D e calcitriol, né, pensando no controle tanto do PTH quanto numa melhora do cálcio aí para permitir o tratamento com denosumab. Isso. E aí no dia Só Pode um falar, professor. pouquinho aí. No dia que a Ju ia falar, que no dia 17 ela volta depois que eu suplementei de cálcio, carbonato de cálcio e calcitriol diários, ela veio já com cálcio de 1,27, né? Então, o cenário era esse. Era uma paciente que não tinha mais, pelo menos a tendência que ela estava aí com hipocalcemia, né? O cálcio nosso vai de 1,11 a 1,40, mas ela tinha um cálcio de 1,16 em nível inferior. Mas tinha esse CTX bastante alto, com essa densitometria de -4.
tá? Então, em vista disso, né, e vocês veem que o PTH está um pouco acima do limite superior, das 9 vezes do limite superior, e a fosfatase alcalina discretamente acima do normal. Então, nessa situação, com CTX e P1NP bastante elevado, eu decidi que a minha única opção terapêutica nela, que tinha uma densitometria com -4, com risco de fratura, foi entrar com denosumab. E aí, a facilidade que eu tinha com essa paciente, que ela era uma paciente de convênio, então ela passava no consultório, colhia todos os exames que vocês vão ver, são do Hospital do Rim, não tem nenhum exame que é da diálise ou que seja de outro laboratório. Então eu segui ela sempre com exames do mesmo laboratório, inclusive o CTX e o P1NP, que no Hospital do Rim é mandado para o laboratório Fleury. Então, todos os CTX e P1NP dela são do laboratório Fleury, tá? O que nós vamos passar, que a Juliana vai passar a mostrar para vocês agora, é que eu fiz mais ou menos, eu criei um protocolo de segmento dessa paciente, que foi o seguinte: fazer densitometrias anuais a partir do início do tratamento e exames trimestrais após a tomada do denosumab. Então, ela recebia o denosumab e, com 3 meses, ela vinha para eu olhar o exame dela. Depois, ela voltava com a densitometria. Aí, como são 2 doses anuais, que é cada 6 meses, então ela tomava e depois eu fazia novos exames. Então, cada 3 meses, depois da dose, ela volta. Então, vocês vão ver que todos os exames são pós a dose do denosumab e são 3 meses pós a dose, tá? Que é o que a gente vai passar a mostrar. Tem alguns gaps aí, porque, assim, em algum momento nós estávamos em plena pandemia, né? Foi exatamente nessa época, 18, 19, 20, 21. Então, teve momentos em que ela não conseguiu o denosumab, então ela passou quase um ano entre uma dose e outra sem tomar, e às vezes ela não conseguia vir para consulta, e às vezes eu tratei algumas vezes, eu a tratei por WhatsApp. Eu falava com ela por WhatsApp, ela vinha no hospital, colhia exame e ia embora. E aí eu não estava fazendo consultório, de casa eu falava com ela, fazia uma consulta online e, e ia tratando ela assim, tá? Pode seguir. Ô, Ju, Oi, antes de você continuar, posso voltar um segundinho, então? claro, Doutora claro. Luísa, aqui nessa, Hum, nessa fase inicial, 2018, ela já vinha em uso de calcitriol diário para controle aí do hiperparatiroidismo, não é isso? É não, isso que eu entendi. não, Ela já não, vinha em uso, ou aqui, você, não, ela além do não vinha. denosumab, você... Não, essa conduta aqui, Oscal e Calcitriol, é em cima deste exame. Quando eu vi ela com Uhum, 1,16, eu passei Oscal e Calcitriol diário para ela. tá. E aí E ela aí? volta, você vê que é novembro. O que é que aconteceu? Ela fez o exame em novembro e me trouxe uma densitometria de janeiro. Então, Uhum, eu, com esta densitometria e com este exame de novembro, de eu cálcio. falei, eu não vou tratá-la com denosumab agora, uma vez que ela está com limite inferior de cálcio sérico. Então, eu vou corrigir o cálcio primeiro. E aí eu dei calcitriol para ela e ela volta em 17 de janeiro, uma outra consulta com cálcio de 1,27, Tá, tá? eu Essa data é entendi. de exame. Essa data que Tá. você está vendo aqui é de exame. É o exame de novembro e o exame de janeiro, tá? É, eu, Tem uma consulta aqui entre novembro e janeiro que eu dei cálcio para ela, tá? tá. Provavelmente foi no iniciozinho de janeiro e pedi para logo, ela, depois de uma semana, 10 dias, ela fazer um novo cálcio e me passar o resultado, e era 1,27. E essa, Então, ah, porque aí nesse, né, o teu raciocínio
foi Hum, aumentar a calcemia para poder tratar com denosumab, pelo que eu isso, entendi, né? isso. Nesse momento, o que o senhor acha se a gente pensar assim, em vez de fazer esse calcitriol diário, fazer um pulso, uma dose maior em dias alternados, visando abaixar um pouquinho Tá. esse PTH, tentar Não, reduzir um eu pouco aí acho, o hiperpara e dar o cálcio mesmo, sim, assim, uma dose eu maior de esperava, cálcio. eu esperava que vocês iam fazer essa pergunta. O problema é que toda vez que eu pulsava essa paciente, ela vinha com 50 de PTH. Então eu Entendi. achei melhor só corrigir o cálcio, achando que isso já seria o suficiente para segurar esse PTH. E depois de fazer o denosumab, então eu ia ver como Uhum. é que ela ia evoluir com esses exames, tá? Parece que foi uma característica dela mesmo, né? De ter É, uma queda muito rápida, entendi. por isso que eu estou trazendo esse caso, porque ele é fora da curva, sabe? Cara, sai daqui, Não Lara, tem, eu tô... ele não tem Desculpa. nada de, ele não tem nada de nenhum caso, não é um caso que, nossa, olha que bonito que fez, o que aconteceu. É justamente para eu discutir com vocês, porque é um caso que foi bastante difícil de tomar decisão, tá? Outra coisa, você Ah, me falou que o tempo inteiro ela estava tomando Sevelamer, né? Dois, hum, dois, dois, e sempre conservando esse fósforo bom e hum, tudo. hum. E aí, você não pensou em suspender esse Sevelamer e dar carbonato de cálcio, já que ela estava com esse cálcio tão baixo? Não, porque eu queria corrigir esse cálcio. E você vai ver que a hora que você corrige o cálcio, o fósforo dela vai para o lugar. Então é uma questão de uma interação cálcio-fósforo sérico, né? Não, tá certo. É Mas um balanço assim, físico-químico isso. Se é, você sobe o cálcio, você joga o fósforo lá isso. para baixo. Então, Então, mas é, como ela já estava tomando Sevelamer, eu interpretei que este cálcio, este fósforo alto, fosse por queda do cálcio. E não que fosse escape, nem dieta, mesmo porque ela é uma paciente magrinha, você viu o IMC dela, ela come pouco e ela não, sempre tá teve cálcio certo. bom. Ela Mas eu sempre não teve estou fósforo bom. falando para tirar o calcitriol, não. Eu só Hum, tiraria o Sevelamer e daria o carbonato de cálcio no lugar, porque aí, sim, mesmo ele sendo usado como quelante, com certeza eu ia ajudar a sim, aumentar e até sustentar esse cálcio mais alto para entrar com o denosumab. sim. É uma opção, é uma opção. Mas você vê que eu dei como suplemento e ela foi para 1,27. É, este Oscal com esse calcitriol diário é uma coisa que eu falo muito para os pacientes quando eu vou suplementar e eu quero subir a calcemia para eles tomarem muito longe da refeição. E eu explico o que é longe da refeição, 1 hora e meia antes ou 1 hora e meia depois, para que não haja absorção intestinal de fósforo. Então, essa orientação ela teve, ela tomou direitinho, ela é super aderente, essa paciente, super. Ela é capaz de eu falar, daqui a um ano você faz a densitometria, vocês vão ver que tem data que é um ano depois, assim, é 17 de janeiro, 17 de janeiro de 2020. Ela vai no mesmo dia fazer a densitometria nova. Então, ela é super aderente, ela tomou realmente longe da refeição, e o cálcio me deixou tranquilo, a hora que eu vi que estava 1,27, para poder entrar com o denosumab. Tá, só antes de seguir, o Rodrigo, eu acho que estava com a mão levantada. Rodrigo, você quer fazer uma pergunta para a doutora Luísa ou Oi, para a oi, Juliana? pessoal. Oi, Aloysio, boa noite. Oi, boa noite. Realmente, decisões clínicas, né? Uhum. Você chegou a considerar, nesse momento, com o PTH de 750, Hum. como é que você balanceou, por exemplo, chegou a considerar a possibilidade de baixa dose de Sinacal 7 com baixa dose de calcitriol e, por exemplo, tentar segurar ela com PTH mais assim, 150, 200. E Tá. como é Eu que não você fiz pensou? isso, Rodrigo, porque assim, ela era muito sensível
a qualquer dose que você fizesse de pulsoterapia, né? Eu acho que eu interpretei que esse PTH subiu pelo cálcio ter caído, né? E como vocês vão ver na evolução, quando vocês vão ver na evolução o que acontece com esse PTH dela. Porque eu não interpretei que isso, como eu tinha um histórico dela, eu sabia que esse PTH dela flutuava de 1.000, de 50, de 100, sempre no mesmo lugar, sempre no Hospital do Rio. E eu interpretei que esse PTH subiu reativo à queda do cálcio. Nada além disso. Então, eu Muito bem. não tentei fazer nada mais agressivo aí de dar Sinacal 7, principalmente porque ela estava com 16. Talvez com 27 eu poderia ter pensado, mas eu resolvi não dar de medo mesmo de fazer uma hipocalcemia muito pior que essa que ela já vinha nesse exame de novembro, Obrigado. tá? Aloysio, quando Oi. você pensou em tratar esse paciente com osteoporose, você baseou especificamente na densitometria ou você considerou os marcadores que você tem aí? Não, eu baseei na densitometria e quando eu pedi esses marcadores, Leandro, porque assim, se você falar, vamos supor que eu não tivesse esses marcadores, eu tinha uma paciente com hiperparatiroidismo leve, leve a moderado, né? Naquela época, a gente ainda considerando 9 vezes o valor superior da normalidade, eu ia tratar só esse hiperpara e pensar que isso fosse melhorar. Mas é uma paciente que tinha um alto risco de fratura, um T-score bastante baixo em coluna, né? Com todo o histórico que ela tinha, com todos os riscos primários de osteoporose que ela já trazia para a doença óssea dela, para o DMO-DRT dela, que era de longo prazo, né? Que ela já vinha há muito tempo em diálise. Então, eu falei, bom, tem a possibilidade de fazer? Muitos desses exames, o CTX, o convênio cobria, ela fazia, mas o P1NP não, ela pagava. E teve uma vez que o convênio não cobriu, ela pagou os dois. E então, quando eu falei, eu vou pedir para eu ver como é que estão esses marcadores dela. Isso foi realmente uma curiosidade, não foi para eu poder segui-la com isso, não. Só que a hora que Talvez, eu vi CTX nesta altura, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? talvez E valesse a aí, pena você citar ah, um pouco para o pessoal o que que é o CTX, o P1NP no DRC. é, Não, a Juliana vai ela depois falar vai falar. para Ok. frente. Ela vai fazer uma... Aloysio, Aloysio, Oi, Aloysio, oi, 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 oi. Diga. eu só queria acrescentar aí na pergunta do Leandro, lembrar, né, Hum, hum, exatamente para quem está escutando a gente, hum, que igual você colocou agora, que você ficou assim, era uma curiosidade sua de pedir esses marcadores, sim. porque na verdade nem o CTX nem o P1NP eles são marcadores de diagnóstico, né? Não, de jeito nenhum. A utilidade deles é mais para monitorar o Para tratamento. seguimento. Então, Foi isso que eu nessa fiz. Ele fase aqui, não. era perfeitamente dispensável, né? Isso, Para isso. quem não Eu tem, não pedi. tem necessidade de pedir Não. isso, E não. para quem não tem, e não vai ter, porque eles são difíceis, né? Eles Exatamente. não são exames do SUS, os convênios geralmente não cobrem esse exame, e para pagar, fazer por privado é muito caro para os nossos pacientes. Mas como eu tinha essa possibilidade, eu falei, bom, eu vou pedir. E eu pedi, tive essa surpresa, né, de ver esse CTX nessa altura. Eu queria dizer para vocês que, por exemplo, um CTX numa paciente com esta densitometria e com, por exemplo, um CTX maior que 0,400, 0,500, os endocrinologistas já estão considerando esse CTX alto, tá?
apesar de ainda estar abaixo do valor de normalidade. Mas diante de uma osteoporose, eles já tratam, tá? Mas Não é o nosso caso. No é, nosso caso, nós estamos falando de um paciente com doença renal crônica e que a gente sabe que o se acumula com a função, com a disfunção renal, tá? Não é o então, caso. assim, Mas é um valor absurdamente alto, porque absurdamente na alto. hora eu não sabia se isso era acúmulo ou se tinha as duas coisas. Falei, pode ser só o acúmulo ou pode ser acúmulo e aumento de reabsorção óssea. Mesmo porque o P1NP, que não sofre variação com a função renal, estava igualmente muito alto. O normal é de 16 a 73 e ela tinha um P1NP de 660, tá? Tá. Mas então, Então, assim, só para o ah, pessoal ficar sabendo, né? A gente hum, não tem necessidade de pedir esses marcadores, não, não eles tem. não são usados para diagnóstico e eles ainda têm muita divergência do Sim, valor deles na doença renal crônica, né? isso, Então, exatamente. é isso. Preciso dar a palavra para a Rosa, pessoal. A Rosa tem Tá. uma colocação. Adoro ser provocadora. Ah, Hum, então, adoramos ouvir você falar, Rosa. Amo então melão. provoque. Tudo isso que você falou, eu acho que vale para a população geral, né? Então, Uhum, pacientes com doença renal crônica, onde você tem uma história entre formação e reabsorção, que é muito mais desacoplada aqui na população geral, o CTX ele pode te auxiliar até a decidir naqueles pacientes que têm baixa densidade mineral óssea que tipo de tratamento você vai usar. Então, eu espero que até o fim dessa reunião a gente se convença que marcador de reabsorção é tão ou mais importante que marcador de formação. Porque o marcador uhum, de formação, ele é interessante, mas uma bela e boa fosfatase alcalina talvez caminhe junto com ele. Mas hum, que eu acho que essa é uma prova cabal de nos nossos pacientes onde formação e reabsorção nem conversam, o marcador de reabsorção deveria fazer parte do nosso manejo e ele fica mais barato é a gente usar a tática tostina. Quanto pede, mais faz, quanto mais faz, mais barato fica. uhum, Outra pergunta provocadora que eu vou deixar para o fim, para o doutor Aloysio, hum. o que te incomoda num PTH de 50, em alguém que tem baixa formação óssea, baixa massa óssea, né, já com a Ah, mostra um T-score de -4 na coluna e também um -2,1 aí no colo do fêmur. o Então, colo fêmur. faria com PTH baixo nesse momento. Será que a remodelação é o que mais me preocupa ou é de fato a perda de massa óssea, sabendo que eu tenho um outro agente independente do PTH que atua na reabsorção, que é o corticoide que ela usou Corticoide. que é a É, doença de base. Mas vou deixar essa é, para depois. tá. Eu Você disse tem razão. era só para encher os amigos que estão brilhantemente discutindo o caso. Vou ficar quietinha. Tá bom. Vamos lá. Segue, Juliana. Então, aqui a gente vê os exames pós primeira dose de denosumab, né, no dia 16/4/2019, mais ou menos 3 meses depois da primeira dose. Ela vem com um cálcio de 1,36, né, em limite superior, com um PTH de 110, né, que caiu, uma fosfatase que também caiu de 159 para 55, e um CTX que também caiu de 4,45 para 0,38, e um P1NP que também teve essa queda importante 3 vezes praticamente aí, né. Nessa ocasião foi mantido o calcitriol diário e a vitamina D, e ela traz a Densto embaixo, né, na tabela de baixo, que é a Densto pós primeira dose do denosumab, onde ela teve um ganho de massa óssea na coluna, e com um T-score que reduziu de -4 para -3,4, e uma perda de massa óssea no colo de fêmur esquerdo, onde ela caiu de um T-score de -2,1 para -2,4.
Seguindo aí na tabela, no dia 15/10/2019, depois da segunda dose de denosumab, ela também trouxe outros exames, onde novamente ela apresentou uma leve queda de cálcio, mas com um PTH aqui de 110 foi de novo para 1.356, manteve a fosfatase alcalina em valores mais baixos, de 60, um CTX que começou a subir novamente, né, acima do limite superior, mas levando em consideração que é renal crônica dialítica, e o P1NP que voltou para o valor, praticamente para o valor inicial. Nessa ocasião, foi optado por pulsar com calcitriol, né, 3 comprimidos 3 vezes por semana após diálise, na tentativa de controlar o hiperpara secundário mesmo, né, e pós terceira dose, em junho de 2020, ela vem de novo com PTH, que de 1.356 foi para 264, uma fosfatase que subiu um pouco e um CTX que também subiu para 3,05. E nessa ocasião, a gente suspendeu o calcitriol. Concomitantemente, pós terceira dose, ela trouxe uma densto onde ela perdeu massa óssea na coluna, e o T-score de menos 3,4 foi para menos 4,2, e perdeu massa também no colo esquerdo, mas manteve o T-score estável. Então, Juliana, Né? deixa eu só fazer uma pergunta para a Juliana, que o Aloysio Sim. falou que ela ficou sem tomar o denosumab um tempo aí, acho que perto de um ano, por problema de Isso. pandemia, etc, etc. Coincidiu com esse aumento aqui do CTX, Nessa ocasião, não. Quando que ela ficou sem tomar o Um pouco, Melanie, porque se você olhar, ela tinha... Aqui ela conseguiu, sendo próxima à quarta dose. Depois da segunda dose, 3 meses depois da segunda dose, que foi em outubro de 19, ela só foi tomar a terceira dose lá para março, né? Então, Mês ela certo. tinha, Isso, foi isso mesmo. ela tinha esses gaps aí, porque ela tomou em março de 20 e aí ela voltou comigo em junho de 20. Então, essa Isso. terceira dose é 3 meses pós o denosumab, que é a hora que eu olho o que está acontecendo com o denosumab. E eu olhei que subiu. Como é que eu interpretei isso? Falei, provavelmente essa subida do PTH dela, que eu também depois eu não acompanhei, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até junho, e aqui ela voltou pulsando no que eu imaginei que o PTH baixou, mas o CTX não, porque CTX é célula, né? O PTH simplesmente repulsou e ele abaixou, ainda mais numa paciente que era muito responsiva ao tratamento. Por que eu não dei paricalcitol para essa paciente? Eu tentei dar, mas quando eu pedi, e aí era para diálise dela, e era diálise lá do ABC, eles mandaram, aí não conseguiam, tinha que pegar lá no Hospital Mário Covas, e aí não vinha. Eu resolvi, porque nessa época ela já não tinha mais calcigex lá, eu resolvi pulsá-la com calcitriol mesmo, porque com 1.356 não dava para não pulsá-la, né? E aí ela volta com 264, quando eu peguei e já suspendi o calcitriol de novo. Apesar de que ela tinha esse CTX que eu interpretei que vinha perdendo por causa desse escape, não era mais o denosumab que estava escapando, mas era o hiperpara que cresceu de novo, né? Para cima dessa remodelação óssea, tá? Sim, E aí lembrando eu que essa imaginei terceira, que... fala. essa terceira dose foi dada praticamente no comecinho da pandemia, né? A gente começou a pandemia em março de 2020, então foi mais ou menos 3 meses antes. Então a terceira dose ela ainda conseguiu tomar mais ou menos no tempo. Aí a partir daí veio a pandemia. Aí do terceira dose para a quarta dose ela vai ter um gap de quase um ano de dose. Pode ir, Ju. Beleza. Então, aqui, em janeiro de 2021, pós quarta dose, foi logo após a quarta dose, esses exames, ela fez uma hipocalcemia de 0,86, com uma
fosfatase de 106 e um PTH de 2090. Nessa ocasião, a gente não tinha CTX e P1NP, mas no exame anterior, de outubro de 2020, que foi também pós-terceira dose, mas foi mais tempo pós-terceira dose, novamente a gente nota essa labilidade de PTH e fosfatase, né? De outubro de 2020, uma fosfatase de 177, com PTH de 420. Nessa ocasião, ela ainda estava usando calcitriol pulso, foi mantido, né? E no exame de janeiro de 2021, quando ela fez a hipocalcemia, aumentou a dose de cálcio e de calcitriol diário, tentando corrigir essa calcemia e também vendo se a gente conseguia frear o hiperparar secundário, PTH principalmente secundário à hipocalcemia. Nessa consulta aí de janeiro de 21, com esses exames de 2090, eu não mantive a pulsoterapia dela, porque com esta Sim. hipocalcemia, eu falei, eu vou dar, diário, e ela não vai tomar pulso agora, porque esse PTH vai ser suprimido. Ele está, de novo, subindo por causa dessa hipocalcemia que ela fez em vista da tomada da dose do denosumab, né? Apesar dela estar sendo suplementada de calcitriol de cálcio, mesmo assim, depois da quarta dose, ela faz essa hipocalcemia. E, de novo, o PTH sobe. E aí, eu só dei calcitriol diário, não fiz mais nada, tanto que vocês veem que ela volta em fevereiro. Isso é janeiro, esse exame, ela volta comigo em fevereiro, já com 1,26 e o PTH já 679. Aí eu falei, eu vou pulsá-la em cima desse 679. E olha o que acontece em maio. Ela vai para 47 de PTH. Alguém que tinha 2.090, sem fazer hipercalcemia, sem nada, com esse fósforo de 2,8, 2,5, e a fosfatase alcalina sempre dentro do normal. Tá? Nessa situação que ela foi caindo o PTH dela, o que eu observei? Que houve uma queda do CTX. Obviamente, ela estava também tomando denosumab, né? Então, eu não sabia interpretar se esta queda do PTH que auxiliou, que me mostrou uma queda da reabsorção, uma queda do PTX, ou se realmente foi a ação do denosumab aí, tá? Aí, o que eu faço? Suspendo o calcitriol, porque 47 de PTH. Aí ela volta após a quinta dose com 389. Então, vocês vão ver na labilidade que essa paciente tem em dar vitamina D e ela suprimir demais o PTH e tirar e ela subir demais. Diante de uma droga que, sabidamente, causa hipocalcemia, né? Por mais que eu tentasse corrigir isso. E sempre eu corrijo dessa forma, que eu tenho que falar isso. 10 a 15 dias antes de tomar o denosumab, eu peço para o paciente tomar cálcio, calcitriol, e 10 a 15 dias depois tomar também, continuar tomando. Então, a maioria dos meus pacientes que tomam denosumab comigo não tem hipocalcemias, pelo menos sintomáticas não. Eu vejo o cálcio cair um pouco, mas não tem nada que seja uma coisa que tenho que tratar, que internar, que fazer alguma coisa por uma hipocalcemia grave. Nem ela com esse 0,86, ela se queixava muito de cãibra nessa época, com parestesia, com tudo, e eu fui tratando, ela ligava quase todo dia para mim. Eu não posso, ainda ela me perguntou, eu não posso tomar Cinecal 7? Eu falei, de jeito nenhum. Olha o seu cálcio. Ela falou, mas aqui na Diades eles tomam quando o PTH está alto. Ela quase me dando aula de hiperpara. Eu falei, eu sei, mas o seu PTH está alto por outro motivo, porque o cálcio está baixo. Não vai tomar Cinecal 7 se o médico daí prescrever, você não tome. E aí eu fui só corrigindo o cálcio dela com calcitriol e oscal, e ela corrigiu o cálcio e o PTH já foi para 679. Foi quando eu arrisquei a fazer pulsoterapia de novo, sabendo que ela já tinha esse histórico de ser muito sensível.
E de fato aconteceu isso, ela foi para 47. Ju, E Fazer um lembrando, pode comentário, falar? então. Posso fazer um Alguém comentário, quer? Alô? Pode, Deixa eu te pode. falar, olha que interessante, se a gente for parar para ver a fosfatase, depois que a gente Hum, faz ali em janeiro de 21, você faz a hum. quarta dose do denosumab, né, ela desenvolve uma Janeiro de 20. fomeose de Não, peraí, 21. Aí, janeiro é na 21. quarta Ah, sim. dose, Tá, janeiro 21. tá, A quarta tá, dose, né? tá. Ela com PTH de 2000 e pouquinho, e aí Quando tem caiu, subiu a fosfatase, né? o denosumab, aí você faz uma fome óssea, praticamente, porque, É. né, você sobe a fosfatase, você Uhum. cai O fósforo, fósforo melhora o cai. cálcio, Isso. então é É. uma fome óssea Sim. medicamentosa, né, que É. funciona como Química, né? Como se fosse química, uma exato. PTX química, né? Isso. A gente consegue ver isso através da É. fosfatase. E o interessante aqui, que também me dava uma certa tranquilidade, porque quando eu vi o CTX dela cair de 2,95 para 1,09 e o P1NP aumentar, eu falei que interessante, ela está inibindo a reabsorção, né? Isso foi a minha impressão, né, diagnóstico, que ela estava inibindo a reabsorção e aumentando a formação, né? Então eu falei, com isso é o ideal para ela poder ganhar massa óssea, né? E foi o que a gente viu na quinta dose, e ela vinha numa descendente do T-score e ela deu uma melhoradinha, né? O BMD dela de 588 foi para 606 e o T-score parou de cair, como vinha caindo, e foi para -4. Só que no colo ela teve essa piora. E aí, concomitante a isso, ela fez uma fratura de fragilidade em janeiro, quando ela estava com esse PTH de 2090, no segundo e terceiro metatarsos bilaterais, talos e calcâneo. Isso ela estava andando, começou a ter dor, achou que não era nada, que era até da doença, que era do PTH. Eu pedi para ela fazer uma tomografia e realmente tinha uma fratura aí de metatarso bilateral e talos e calcâneo, sem trauma nenhum. Só andando ela sentiu dor. Tá? Perguntas ou comentários? Então segue, Ju. seguir. Só voltando aqui, como ela teve esse ganho de massa óssea na coluna e teve perda concomitante de colo, a gente pensou também que ela pudesse estar fazendo uma calcificação vascular, né? Inclusive pelo uso de cálcio e calcitriol. E aí a gente pediu raio-x, né, de ambas as mãos e raio-x de bacia para a gente fazer o score de dragão. E o score de dragão dela veio de 0, ou seja, não tinha calcificação vascular, né, associada. E aí, seguindo no segmento dela ambulatorial aí, os exames, pós sétima dose do denosumab, em julho do ano passado, Deixa eu fazer ela uma veio com uma pergunta, fosfatase de Juliana. 79. Juliana, Sim, eu queria te pode fazer. perguntar assim, esse raio-x para rastrear a calcificação, né? Eu não sei, assim, eu acho que isso é vivência clínica mesmo, né? Mas quando eu olho para uma paciente que tem o cálcio sempre oscilando para mais baixo, né? Um fósforo controlado e um PTH que raramente ele escapa desse tanto, né? Eu realmente, e ainda assim, justificado por tudo que foi discutido aqui, olha, eu não pensaria numa calcificação vascular Eu, para esse paciente, não. você tem toda a razão, Melanie. Eu também não pensei. A minha preocupação foi só assim, vamos ver se, né? Não, Vai isso aí que. é protocolo, né? Tem que fazer. Vai que, porque assim, como ela teve um ganho em coluna e uma perda em colo de fêmur, eu fiquei meio sem entender, né, por que esse desbalanço.
Falei, então eu vou pedir para ver se não tem. Pelo menos eu afasto essa possibilidade e acredito mais nessa densitometria, que devo dizer que todas foram feitas na mesma clínica, na mesma máquina, porque ela é super trica, ela vai lá, quer saber se é a mesma máquina, ela pergunta, ela me traz essa informação, que até com a mesma técnica, às vezes ela tem que falar que foi com a mesma técnica, com a mesma pessoa que fez, mesma pessoa que fez a densitometria dela, tá? Tá. Enfim, vamos embora. Então, em julho do ano passado, depois da 7ª dose, ela veio com uma fosfatase de 79, o PTH que novamente caiu para 54, com uma vitamina D de 57. Nessa ocasião, ela veio tomando paricalcitol, que a clínica tinha iniciado para ela. E aí, o Dr. Luiz suspendeu, né, por causa dessa hipopara, né, que ela estava fazendo, esse PTH de 54. E aí, depois, 2 meses após, em setembro do ano passado, né, quase um ano atrás, ela voltou de novo com PTH de 857 e com uma fosfatase um pouco mais suprimida de 53, já com CTX de 1.010 e um P1NP de 339,5. E um CTX que chegou a 0,398, né? Exatamente. Bem baixo. Sim. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque assim, ela tinha um CTX lá no início de 4, e a gente consegue, com o denosumab, levar esse CTX para 0,398, coletado no mesmo lugar, em jejum, no mesmo laboratório, no Fleury sempre. Então, assim, CTX não serve para nada, CTX é retido pela disfunção renal, mas a gente viu uma queda significativa desse CTX, né? E eu não esperaria mesmo que ele normalizasse como normalizou. Para mim, só aquela queda que ela fez de 4 para 1 já era ganho, porque eu falei, se caiu, e eu não fiz nada para cair, a não ser dar denosumab para ela. Então, a função renal dela não melhorou, está tudo igual, está em diálise. Então, se houve uma queda pós-denosumab, é a ação do denosumab. E eu não esperaria que caísse abaixo de 1, como chegou a 0,398. Tá? Aí, quando eu suspendi o paricalcitol, que ela volta com PTH mais alto, olha o CTX subindo de novo, olha o P1NP subindo de novo. E se a gente olhar as fosfatases alcalinas dela, não diriam nada para nós, porque não sai aí dos 2 dígitos. Mesmo com PTH alto, de 800, de 1900, tudo igual. E CTX subindo e P1NP subindo, que são marcadores de reabsorção e de formação. E a fosfatase alcalina total parada, não mostrando nada. Tá? Isso é para discutir e para se pensar. Aloysio, Dica. eu fico pensando assim, quando chegou até aqui, né, e eu olhei essa Não. paciente, realmente você tem toda a razão da labilidade dessa paciente, tudo. Aí eu fico pensando, quer dizer, seria uma tentativa, não quer dizer que daria certo, mas eu realmente deixaria essa paciente com carbonato de cálcio no lugar de sevelamer, again, e com um comprimido de calcitriol diário, para tentar equilibrar esse cálcio e não descompensar tanto esse PTH, que sai de 54, vem para 800, vai para 1900. Então, pelo menos eu fico pensando que seriam 2 coisas que a gente podia fazer e para tentar... Compartilhou, Ju? Eu não sei o que aconteceu, não sei se eu caí, porque ficou mudo do nada. Não, Espera aí que eu vou compartilhar de novo. descompartilhou. Mas diz, Milane. Então, assim, eu faria essa tentativa. Sabe? De novo,
a gente, quando está tratando uma paciente dessa, é uma paciente complicada Sim. de você manter o tratamento de forma eficaz. Então, mês a mês, vez a vez, cada vez que vem, e a gente É, vai mudando, né? eu Então, fico eu imaginando faria isso. isso, essa Oi? paciente, eu fico imaginando essa paciente numa diálise, né? Se ela não tivesse a possibilidade de vir no ambulatório com a frequência que ela vinha, no ambulatório de DMO-DRT, ou seja, no meu consultório, ou se fosse, que fosse no ambulatório do SUS, que é a mesma coisa, que não muda nada, mas que ela tivesse a possibilidade, primeiro, de ter esses marcadores, e segundo, ter vista com tamanha frequência, É. porque na diálise você vê Ah, que não faz isso ela de jeito vem, nenhum. ela vem tomando paricalcitol com 54 de PTH. E aí eu suspendo, né? Quer dizer, a diálise ia manter esse paricalcitol até sei lá quando. Então, eu acho que é muito difícil. Essa paciente é muito difícil. É o tipo de paciente que realmente tem que ser verticalizada num serviço especializado, né? Eu não condeno o colega da diálise que volta e meia fazia alguma coisa e a paciente vinha e eu via esses exames alterados. Então, não é porque eu suspendi o paricalcitol porque está errado, porque ela estava com 769. Então, eu sei lá que PTH que tinha lá na diálise depois disso, de janeiro até julho, que ele entrou com paricalcitol, que foi na diálise que foi entrado com isso. Só que quando ela chega em julho com 54, eu suspendo. Aí eu suspendo, ela vai para 857. Aí eu dou 3 vezes por semana. Aí ela vem com 1949, que agora é a última avaliação dela. E o que eu fiz? Eu fiquei com medo. Então, eu não dei mais paricalcitol 3 vezes por semana e dei 2 vezes por semana. E eu estou pensando seriamente em fazer um paricalcitol cada 10 dias que coincida com a diálise, sabe? Ver algum esquema para ela. Obviamente que nesses, é que não coube ali para a gente escrever, mas, Melanie, ela está, às vezes, tomando calcitriol e cálcio, eu dou junto. Aqui eu estou dando cálcio 1 grama de 12 em 12, porque ela tinha esse Tá fósforo. bem? Não dava, não dava para dar aquele cálcio como quelante, né? Então, eu acho que fica a sugestão, né? Suspende sevelamento, Aham. dá carbonato de cálcio como Não, que. aqui ela já não estava com sevelamento. Ah, tá. Desde setembro ela não está. Eu já tinha suspendido, Tá bom. entendeu? Porque 2,9, 2,2, 2,3, mesmo 3,6 eu não dei mais Tegalamer, falei, para de tomar. E aí, a última densitometria dela é essa de 7 de julho do ano passado, pós sétima dose, e que ela teve nova melhora do T-score de -4 para -3,3, tanto na coluna quanto no colo do fêmur. E eu tenho, ou teria, uma densitometria de julho agora, que ela me trouxe, só que, infelizmente, todas essas densitometrias que ela fez sempre no mesmo lugar, numa máquina hológica, ela perdeu o convênio e foi fazer em outro laboratório e fez com uma máquina lunar. Então, não tinha como ser comparado. E ela ficou tão triste que eu não pude comparar. Ela tinha melhorado, que ela disse que vai pagar para fazer a densitometria no mesmo lugar que ela fazia antes, mesmo que o convênio não cubra. Alô, Então, e cenas do próximo capítulo, se esta densitometria de julho agora, quer dizer, nós estamos em agosto, mas serve ainda, né? Se ela conseguir fazer, como é que vai estar depois dessa sétima e oitava dose, porque agora ela tomou a oitava dose também. e aí eu queria te perguntar, você não acha que Hum, vale a pena, já que é tão hum, fácil para você, fazer hum. uma biópsia óssea nessa paciente? Para quê? Olha, é um quadro Eu quero, não, primitivo.
Eu sei, eu quero só saber no que a biópsia óssea me ajudaria. Olha, primeiro eu Ah, se tiver assim, eu faço isso. Se tiver assado, eu faço aquilo. É isso a pergunta. não, Eu eu te acho devolvo. que a primeira Porque coisa, várias vezes, eu não vou te dizer que você está errada, mas várias vezes eu pensei em biopsiar essa paciente. Mas aí eu falava assim: o que eu vou encontrar nesta biópsia? pois é, eu não sei. Eu não Reabsorção sei, aumentada? esse diagnóstico dela Se assim, se você olhar para a fosfatase alcalina com esse está PTH que sobe, sempre que desce, boa. É uma você vai falar fosfatase boa. boa e baixa, né? Boa e baixa. Você vai Boa e falar, baixa. essa paciente provavelmente tem uma doença dinâmica. E um PTH que sobe pontualmente e desce, que não dá nem tempo de mexer com essa remodelação óssea. Tudo bem. Mas se eu olhar esses 4 primeiros exames, E cálcio, o que fósforo, você fosfatase, pensaria PTH. da mineralização dela, com esse fósforo Quando, baixo, esse então, cálcio baixo, vou apesar da vitamina D estar sempre boa? Quando eu vou para o CTX, eu vejo que ela tem um CTX que aumenta com o aumento do PTH. Então, eu tenho que interpretar isso, e se ele abaixou tanto e agora aumentou, eu tenho que interpretar isso que ela aumentou a reabsorção. Ah, com Agora, certeza. eu vou ter uma biópsia que vai me mostrar, a reabsorção está aumentada. Ou, tudo bem, eu já Olha, estou e assim, imaginando que esteja, entendeu? sabe o que que eu E se fico não pensando? tiver, eu não vou mudar meu tratamento, porque eu não tenho mais o que dar para ela. Eu não posso mais tirar o denosumab. Essa é uma das coisas ruins do denosumab, né? Para um paciente em diálise, eu não posso mais tirar, porque eu não tenho o que dar. Eu teria que dar um bisfosfonato e eu não posso dar. Então, essa paciente é uma paciente que vai ficar tomando denosumab. O que mais eu posso fazer, caso ela melhore essa densitometria a ponto de, sei lá, ficar osteopênica nos 2 sítios, seria começar a tentar espaçar, porque aquele efeito rebote que se tem quando você suspende o denosumab em pacientes com função renal normal, a gente não sabe como é que é isso num paciente com disfunção renal, um paciente em hemodiálise. Então, não sei se eu teria este direito de começar a espaçar, não tirar, mas espaçar as tomadas do denosumab. Não dá mais de 6 em 6, talvez dá de 9 em 9 meses, né? Porque É eu que acho que ela aqui, não tem mais chance de transplantar, porque depois de tantos anos em diálise, ela nunca foi chamada para transplante, ela provavelmente já tem um painel alto, ela é paciente muito antiga de diálise, deve ter tomado transfusão, então eu tenho a impressão que eu vou ficar dando denosumab para ela aham. forever, né? Agora, aqui, esse caso, que é um caso tão complicado de manejo, né? Hum, A gente ainda tem que pensar assim: você ainda tem uma ferramenta a mais que não é do nosso dia a dia, que é o CTX, né? sim, Porque o sim, P1NP, eu também eu valorizo mais o CTX, mas sim, considerando que, né, eu tenho que ser honesta em dizer que eu não tenho experiência nenhuma com CTX nem P1NP em paciente uhum, de diálise, né? uhum, Mas como a situação minha e a de, eu acredito que de quase todo mundo que está nessa sala, que não tem esses uhum, marcadores, aí se eu tirar essa coluna aqui desses marcadores e ficar com daqui para lá, realmente é uma uhum. paciente que eu estou sem entender, né? Isso, E que isso. talvez eu fizesse uma biópsia óssea. Eu não Não, posso dizer para você em que essa biópsia óssea vai mudar minha conduta, porque nessa altura aqui, eu acho que você tem toda a razão, é continuar dando o denosumab e tentando equilibrar cálcio, fósforo e tudo, né? Mas, nesse assim, caso, eu sim, preciso te entender, né? na ausência desses marcadores, talvez, eu não posso dizer, porque como eu tenho eles, eu não posso dizer o que eu faria. Mas eu tenho quase certeza que na ausência desses marcadores disponíveis, como eu tinha, eu teria feito uma biópsia dela.
Pois é, para ver eu o que com estava certeza acontecendo, faria. ela perdendo massa óssea, de repente ela ganhando massa É. óssea, E eu não estou mas entendendo assim, nada. tam- também não ia saber o que eu ia fazer com essa biópsia, viesse o que viesse, né? Tá, Que direção essa biópsia poderia me dar no tratamento. Mudar, não ia mudar, né? é isso. Porque quando ela tem Pessoal, a 54 com 70, Rosa tá com a mãozinha levantada. vamos lá. Vamos Pessoal, lá, Rosa, fala aí. vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, senhora. Eu fico, que sem querer também ensinar Querendo, né? receita de bolo, sei lá, mas é, os relatos que você tem de hipocalcemia com denosumab, essa hipocalcemia ela pode perdurar por até 2 meses, né? Dependendo do grau uhum, da disfunção renal. Então, no cenário que é o cenário da Disneylândia, né, Lu, que a gente consegue fazer ah, em seguro privado, o que eu costumo fazer quando o paciente toma a primeira dose, e eu não tenho, eu acho que eu encho uma mão de pacientes que tomaram denosumab, ah, não é tão grande assim, mas no primeiro mês eu doso toda semana. Toda semana. E depois, no segundo mês, eu doso a cada 15 dias, até você entender o comportamento do cálcio desse paciente. Porque sim. teve um paciente em especial que eu só consegui controlar o cálcio dela com 3 comprimidos de calcitriol e 4 comprimidos de cálcio por dia. Então, eu acho que Eu talvez tenho, essa você hipo, tem toda a razão. Eu essa, tenho pacientes assim. essa hipo É, deve ser fala. proporcional à intensidade da reabsorção bloqueada pelo Denosumab. Denosumab. denotão. Deixa eu te falar, eu tenho, que não dava, se eu colocasse todos os cálcios que eu tenho aqui, não ia ter slide para acabar esta aula. Mas eu tenho cálcio dela frequentemente dosados. Então, assim, eu fico muito em cima. Quando é a primeira dose, eu já não espero acontecer nada. Eu já faço cálcio calciol antes, tomo denosumab, cálcio calciol depois, 10 dias antes, 10 dias depois. E aí eu vou dosando cálcio. Isso eu fiz com ela. Só que eu fiz a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Ela até, eu tenho um WhatsApp aqui que numa das mensagens ela fala: mas das outras vezes não aconteceu do meu cálcio cair, por que que agora caiu? E ela me pergunta isso, né? Mas assim, realmente esses cálcios, essas quedas de cálcio, para mim sempre foram muitas foram surpresas, porque eu não esperava que ela viesse com esse cálcio e nem com esse PTH. Quando ela vinha, por exemplo, ela estava com 1,24,857 e eu estava pulsando. Aí, apesar disso, ela toma a 8ª dose e a 9ª dose, porque aí onde está a 9ª dose, ela já tinha tomado a 8ª também. Ela toma a 8ª, 9ª dose e vem com isso, com 1,07, né? Então, realmente ela sai da curva, mas você tem toda a razão. Eu peço cálcio muito próximo, assim, 15 em 15 dias, mês a mês. Aí, quando eu vejo que está estável, eu falo, bom, não precisa mais tomar. Agora vamos esperar o próximo e antes de tomar a segunda dose, terceira, quarta, quinta, você vai fazer calcitriol e cálcio antes, calcitriol e cálcio depois. E aí eu adoro, né? Assim, o conceito do denosumab ele é lindo, ele é refinado, mas é uma armadilha, né? Assim, É, mais a gente lê, mais medinho dá, porque sim, saiu agora no CEJAS, no estudo dos japoneses, mostrando aí o uso do denosumab, e quando para, todo mundo perde massa óssea. Então, assim, é. provavelmente a perda deve ser muito mais acentuada nos nossos renais crônicos do que vai ser na população geral, porque, sei lá, Sim, existe ainda aquela mais com esse prepara, né? Que ela, órfãos lá, a medula dela deve estar cheia de precursor de osteoclasto, pronto para mostrar a clara a que sim, tiver mais denosumab. É assim, eu, é. eu também não tenho, eu só tô, como eu disse, eu só ia ficar cutucando, porque eu não tenho, Aham, eu acho que eu faria o mesmo que você, mas certamente é muito difícil, né? Muito desafiador tratar isso. uhum. Nossa Senhora, que E complicado. esse,
para o pessoal, né, que usa denosumab ou que vai começar, eu não sei, cada um tem uma conduta, né, mas eu, assim, eu começo o denosumab juntinho com o comprimido diário de calcitriol. E depois vou Uhum. dosando cálcio, como a Rosa falou, assim, e você também fez isso, né? Uhum. Semanalmente, quinzenalmente, aí eu vejo o comportamento desse cálcio, ou eu mantenho um comprimido, ou eu aumento, Sim, ou eu tiro. Mas eu nunca começo denosumab sem calcitriol. E em não. transplantado, então, o cálcio vai lá embaixo. É mais um cuidado que a E gente tem que nunca, ter com o e nunca transplantado. dou, e sempre eu dou antes, sabe? Eu não deixo eles tomarem. A recomendação que eu faço é vai lá no posto, pega o denosumab, guarda na sua casa e já leva essa receita aqui de cálcio calcitriol. Quando você conseguir pegar, você se põe na geladeira e aí 15 dias antes de tomar, você vai começar a tomar calcitriol e cálcio. Aí você toma mais 15 dias tomando cálcio calcitriol e dose um cálcio. Eu Isso, sempre faço isso para poder falar, pode parar de tomar. isso. Beleza. Pessoal, deixa eu passar a voz lá para a doutora Wanda primeiro, depois para o Rodrigo também, que está com a mãozinha levantada. Oi, pessoal, boa noite. Sinceramente, eu sugiro que você junte o teu caso, ou os teus casos que você tem, os da Rosa e os da Melanie, porque, sinceramente, uma pessoa que participou dessa reunião, ela entendeu uma coisa, que cada caso é um caso, e você tem que ver Uhum, mês a mês. E eu não sei se todo mundo tem condição. E outra, eu acho que se juntasse mais casos, você realmente poderia passar algum tipo de conduta. Eu uhum, discordo que o CTX e o P1NP, eles estão mostrando no teu caso aqui que eles foram úteis. Então, ele mostrou que a remodelação está alterada. Então, vim com essa conversa que ele não faz diagnóstico, não sei das coisas. Então, por que usou? Alguma coisa ele não, fez, é, sabe? Eu não acho que ele é assim, uma coisa dispensável. Agora, o que não tem é realmente a experiência de fazer isso em mais pacientes. A outra sim, coisa também, que é o seguinte, vai até quando esse denosumab? Eu acho e- que isso aí, por exemplo, denosumab vai bloquear o osteoclasto até quando? Você sabe muito bem que você pode ter necrose óssea, você pode ter necrose de mandíbula com sim, denosumab, e aí você pode ter complicações assim super importantes. uhum, E não pode parar. E aí uhum, fica uma coisa assim, que talvez, sei lá, eu não sei o que propor. E aí, por isso que eu acho que vocês talvez devessem juntar os casos que vocês têm e mesmo que não tenha CTXP ou INP, e aí é a experiência maior, ou porque quando uhum, você vai ler artigo, você vai ver que às vezes é muito en passant, não é tão profundo, agora que estão surgindo mais casos. Então, eu acho que a reunião, realmente, a reunião hoje ficou para mostrar que cada caso é um caso, os marcadores, nesse caso, funcionaram. Eu, assim, me pergunto também, eu fico muito incomodada com pequenas variações da densitometria, e valorizar tanto assim, quando a gente sabe que o osso não é desse modelo, sabe? Não é. Então, a densitometria passou de 4 para 3,3 com osteoporose. Ah, está em queda, mas para onde está indo isso, sabe? A cada quanto tempo eu faço densitometria? A cada ano, a cada 2 anos, porque fazer a cada 6 meses não tem o menor sentido, pelo não, menos. Acho que não. nela faço anual. Porque eu acho que realmente é o tipo de caso onde, assim, não sei, eu não sei, precisaria talvez melhorar a experiência da gente, juntar. Se a Rosa tem uns 5, 6 casos, você tem mais, a Melanie está tratando não sei quantas pessoas, dá uma Uhum. parada, rever e faz uma espécie Não, de tem razão, nossa, para tem poder ver razão. Eu exatamente para trouxe onde mesmo vai. porque eu tô meio perdido assim no que fazer.
E outra, como eu tinha essa possibilidade de pedir esses marcadores, eu fui pedindo, mas não que eu falasse, eu vou usar e tem que usar. Eu não sou desse. Eu acho que para ela foi bom. Para ela foi bom mostrar que realmente ele funciona, mas isso não é para todo mundo, né? Eu não acredito que isso vá ser igual para todo mundo. E não sei como é que vai ser essa densitometria. Eu conto para vocês na próxima reunião. Se ela pagar a outra lá na mesma clínica, eu trago como é que está a densitometria, se melhorou. Mais do que já vinha, pelo menos, sinalizando uma melhora. Acho Juliana, que, acho que vamos Eu acho que que... tinha mais Ah, alguém é. que queria falar, né? Sim, sim. É Ô, Rodrigo, Luiz, Rodrigo. Oi. olha, o caso muito difícil, acho que a Uhum, maior parte das possibilidades foi comentada pela Rosa, pela Wanda, pela Melanie. uhum. Acho que você fez tudo que era possível e a última densitometria, ela se confirmar, ela é animadora, né? Eu Uhum, queria apenas ouvir sua opinião na direção do que a Melanie falou. Essa paciente, você está acompanhando há vários anos, e durante metade do tempo eu tive a impressão que ela teve um hiperparasecundário com PTH alto. uhum. Uma biópsia óssea seria absolutamente surpreendente ou impossível se a gente, uma biópsia óssea, por exemplo, revelasse uma osteit fibrosa, talvez com intoxicação por alumínio? Porque o que eu estou pensando aqui, né? Com tanta labilidade de PTH que ela tem, e com tantos períodos com PTH acima de 9 vezes, Hum. se você tivesse uma biópsia com osteite fibrosa, ela não seria uma paciente candidata a uma PTX subtotal, por exemplo? Uhum. Será que isso seria uma possibilidade? Eu acho que é para se pensar também, Rodrigo. Eu acho que é para se pensar. Porque é Mas quando você vê difícil estabelecer um é, padrão aqui, né? quando Eu a acho gente vê que esse PTH de 54, você fala, meu Deus, como eu mando isso para PTX, né? é, E exato. outros que eu já vi lá para trás que eu não trouxe para vocês, mas ela já fez essas brincadeiras comigo aí lá para trás, desde que eu trato ela, que eu tentava abaixar o PTH, ele ia para isso. Sim. E sempre com essa É, fosfatase mais baixa, né? Aí o que eu fazia? Eu falava, eu vou deixar o PTH mais alto para ver se a remodelação aumenta, porque eu imaginava ela ter um PTH, um hiperpara glandular, mais uma doença dinâmica, pelo menos era o padrão que ela me mostrava, com fosfatase uhum. sempre normal. Só que assim, mesmo com esse perfil que eu vinha acompanhando ela começa a perder massa óssea, né? E aí eu não sei, como a Rosa levantou, tem corticoterapia, tem anos de menopausa que estão passando, então cada vez mais ela, né, acrescenta um ano de menopausa aí, tem o hipotiroidismo dela, que de qualquer forma está sendo tratado, mas tem. Ela tinha, ela tem fatores, ela tem um baixo IMC, né? Então ela tem outros fatores que talvez seja difícil da gente controlar, né? Então, Eu vou aproveitar que nós estamos na presença da quase ah, criadora do termo e seu mentor, ah, 50 de PTH e 4,5 de CTX, ela na medida uma variante da doença dinâmica, com hum, pouquíssima formação, talvez, mas muita sim, reabsorção. absorção. Ô, Rosa, dentro disso a gente me chama a atenção assim, o P1NP ele vem a partir do colágeno, né? A fosfatase, que também é um marcador de formação, é a partir da atividade osteoblástica não relacionada ao colágeno. E existe uma dissociação bem marcada entre os dois aí, né? A gente vê com uma atividade de reabsorção alta
o PNP sugerindo formação alta, mas uma fosfatase sugerindo uma atividade baixa. E aí o Rodrigo lembra o alumínio. Será que essa fosfatase não poderia realmente estar assim, mais tendendo a um valor normal, que o DRC dialítico é baixo, e talvez a intoxicação por alumínio pudesse estar justificando isso? Ou então, onde existe algum outro mecanismo aí que eu não conheço, aliás, não conheço muita coisa, mas enfim, chama atenção essa dissociação aí. Pensando que está marcando mineralização, no caso a fosfatase, e o P1NP está marcando a deposição de colágeno, a gente poderia supor que ela tem um defeito de mineralização. Ela coloca o colágeno, mas não mineraliza. Se a gente dela lá para trás, ela tem um perfil de fósforo baixo, né? Paciente com fósforo baixo, também a gente aprendeu isso com a Luísio, tem mineralização. Isso. Talvez, eu vou dizer uma coisa, Lu, talvez seja a hora de biópsia. Nossa, onde a gente não sabe o que tem. Então, vamos imaginar ter uma alteração de mineralização com alumínio, sem alumínio, concordo com o Leandro, a gente não tem como saber isso, né? Muita análise. O componente de absorção e perda de componente trabecular por conta do PTH pode ser muito importante. Então, eu acho que, se você, humildemente, se você está pedindo a nossa opinião, eu acho que Não, claro. talvez seja o momento de biópsia. É para isso. A gente tentar entender até agora. Mas tudo que aconteceu só me diz algo que a minha religião atual me faz acreditar. Já conversou muito sobre isso. Eu cada vez menos acredito em PTH como solução. Sim. Ter como saúde. marcador de alguma coisa, né? Como te para uma boa remodelação. Uma boa remodelação. Compartimento trabecular. Mas olha, que quando sobe o PTH, ela perde um monte de massa óssea no fêmur. Eu não acredito mais em PTH. A gente precisa arrumar um outro jeito de corrigir a remodelação baixa do paciente renal crônico com PTH normal. Hoje, Ju. Obrigada, Rosinha. Ju, volta um pouquinho o slide só anterior. Olha as fosfatases dela aí. Ela tinha um pouco mais alta, né? Sabe? Tem um detalhe. Nessa época ele não tomava paricalcitol. Ela não fazia pulsoterapia. Os análogos da AD suprimem barbaramente. Sim, tanto que ela tomou ali o calcitriol em fevereiro de 21, aí já foi para 105, já foi para 64. Quando eu suspendi o calcitriol em maio de 21, já não deu mais tempo, porque esse 47 já refletiu um 64 lá em setembro, né? E o calcitriol também, né, Rosa? Ele suprime muito mais a atividade osteoblástica e aumenta a atividade osteoclástica, né? Então, poderia justificar talvez essa fosfatase com um CTX mais tendendo a alto também, né? Tem uma pergunta. A fosfatase é produto de toda essa vitamina D que foi dada para ela. Ficou bloqueando bastante o osteoblasto. Não é outra coisa, pessoal. Tá? E a gente vai ter que falar 8.500 vezes que PTH nasceu na Terra para tomar conta do cálcio. Isso a gente sabe que é isso. Porque para refletir a remodelação óssea é muito complicado, ele muda o tempo todo. Se a gente pudesse pôr um sensor no dedo de um paciente para ver o PTH dele, como vai mudando ao longo do tratamento, das coisas que a gente faz, é impressionante, sabe? Eu acho que é muito difícil fazer tanta conclusão em cima de um caso. Eu volto a insistir. Esse caso só serviu para mostrar para todo mundo que é muito em cima que tem que ficar, é corrigir pontualmente cada uma das coisas, mas fica difícil generalizar, né? Sinceramente, não, de forma nenhuma. Você deveria mesmo fazer uma biópsia, principalmente para ver mineralização. Se bem que aí, o que nós vamos fazer? Se ela tiver uma mineralização, nós não vamos mais poder parar o denosumab, porque não podemos mais parar. E aí ela vai, ou a gente pode arriscar, parar um certo tempo, e depois começar. Mas aí perde tudo, Wanda. Perde tudo assim, sabe? Esse perde tudo também é assim, perde 100%. Não sei.
Pedro, quem sabe exatamente essas coisas? É, a Sabe? gente não sabe isso, porque Não, assim, isso eu não Mas sei. isso é para quem tem função renal normal. A gente não sabe o que acontece aqui no é, nosso paciente que é isso tem aí. um É hiperpara latente, muito importante dizer sabe? essas coisas. Quem tem função Ele tem um renal hiperpara latente. A hora que você tira essas coisas, o hiperpara ajuda até, de alguma outros forma, artigos, ganhar massa óssea. você Coisa vai ver que os o. outros artigos aí, simplesmente em função renal normal, não é essa bola toda que perde assim a ponto de virar um invertebrado. Não é desse modelo também, né? É, Mas, Não. enfim, é. talvez olhar, fazer uma biópsia e ver em que pé você está. Em que pé você Uhum, está, para poder ver se dá para fazer alguma coisa ainda, que lado que você vai com essa sim, doença, né? Ficaria um pouco tá, mais. tá bom. Bem, Vamos Eu tinha marcar a biópsia. pensado em biópsia por causa da mineralização, mas eu acho que o Rodrigo, essa paciente tem 17 anos de diálise, e o Rodrigo lembrou bem, realmente ela ainda pode ter aí uma intoxicação por alumínio, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, que você devia É, biopsiar. sim, sim. Aloysio, só contemplando o Lucas Atauaçu, Ah, ele está pedindo tá. aqui, não poderíamos considerar a fratura que a paciente teve em uso de denosumab como falha terapêutica, mesmo com o aumento do PTH no momento da fratura que poderia justificar a fratura? É, essa fratura foi em 2021, né? Em janeiro de 21. Ela tinha, nessa época, um PTH bem alto, né? Talvez, Lucas, porque teve uma piora da densitometria dela de coluna também, né? E do fêmur também. Se bem que é uma fratura, assim, de fragilidade, uma fratura que não seria esperado que ela tivesse por falha terapêutica, né? Enfim, é difícil responder, mas pode ser. Hoje, tem mais alguém? Podemos? Pergunta? Tem um Pode. caso que a doutora Lívia estava querendo comentar, mas é um Ah, caso mais específico, aí eu acho que vale a pena depois a gente responder lá no é, particular, tá bom? Vamos seguindo com o tá. caso aí. Vamos, porque tá. Nós já estouramos o tempo, né? 9 horas. Sim. E eu acho que não vai dar tempo. Faz só um sumário aí, Ju, e vamos ver se Certo, na sua revisão a gente resume um pouco as coisas. certo. Então, o sumário do caso, né? Um paciente de sexo feminino, 56 anos, DRC dialítica já há 17 anos por nefrite lúpica. Tem o uso de corticoterapia bastante prolongado devido ao lúpus, com hiperpara secundário bem grave, mais uma osteoporose, com um frax pré-tratamento com denosumab com risco de fraturas maiores em 10 anos de alto risco, né, 5,2%, e um risco de fratura de quadril em 10 anos de 1,3%, também um alto risco, com uma fratura de fragilidade 2 anos após o início do denosumab, e um tratamento com denosumab por 4 anos, com melhora da massa óssea. Aqui foi só um sumário do caso que a gente acabou de apresentar, e nós fizemos uma revisão de literatura sobre o CTX e um P1NP, justamente para a gente responder a pergunta, né, que é se eles são marcadores úteis para diagnóstico, para segmento. E aqui, o que o CADIGO de 2017 diz sobre os marcadores ósseos. Então, ele diz que nos pacientes com doença renal crônica estadio 3A a 5D, é sugerido dosar o PTH e a fosfatase alcalina óssea, né, para avaliar o turnover ósseo, né. E também, nesses mesmos pacientes com doença renal crônica, estadio 3A a 5D, não é sugerido rotineiramente a dosagem de CTX, e aqui ele fala do P1CP, né, que não é o P1NP, não cita o P1NP. Mas dando seguimento, aqui é só para explicar o que é o CTX e o P1NP.
Lembrando que aqui a gente tem duas células, né? A célula azul é um osteoblasto e a célula vermelha é um osteoclasto. Aqui no meio, entre elas, a gente mostra a ligação Rank-L com o Rank, né? Que é a intercomunicação do osteoblasto com o osteoclasto. E para mostrar que o P1NP é derivado do procolágeno, né? É um marcador de formação óssea. E o CTX é derivado de osteoclasto, que é responsável pela reabsorção, né? Só para sintetizar e para ilustrar o que é o P1NP e o CTX. Aqui, esse é um artigo de revisão, né, que fala realmente da utilidade clínica dos marcadores de turnover ósseo nos pacientes de doença renal crônica específica. É um artigo publicado, um artigo de revisão publicado agora em 2022. E aqui, só para a gente falar o que seria um marcador ideal de turnover ósseo, né? Ele coloca como marcador ideal aquele marcador que, numa fase pré-analítica, é um marcador estável, que tem pequenas degradações, é aquele marcador que não tem grandes variações com o ciclo circadiano, que não acumula, né, com a perda da perda da função renal, né, não acumula com redução do clearance, e também não é clareado pela hemodiálise. E numa fase analítica, aquela método que é acessível, né, que é reprodutível e que tem alta acurácia. Numa fase pós-analítica, aquele marcador que tem uma variação individual baixa, e uma fase clínica, aquele marcador que vai trazer benefício para o paciente, né? Que vai adicionar aos testes já existentes e vai ajudar no manejo do doente. E aqui, para ilustrar, o PTH, que é o marcador que a gente tem mais acessível e que é o que a gente usa rotineiramente, para mostrar que ele não é um marcador ideal, porque ele é mais ou menos estável, não sofre pequenas degradações, ele tem grande variabilidade com o ciclo circadiano, ele acumula fragmentos, principalmente carboxy terminal, né, na doença renal crônica. O único ponto positivo é que ele é bem acessível, né? Mas ele tem uma variação intra-individual muito grande, e ele só é bom nos extremos, né? Só diz coisas para nós nos extremos, quando está baixo ou quando está alto. Naquele meio termo, a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo com o osso do paciente, né? Falando especificamente do CTX, das revisões de literatura que a gente levantou, então o CTX é um marcador de reabsorção óssea, né, derivado do osteoclasto. Ele é influenciável pelo ritmo circadiano, ele é influenciável pelo jejum, né? A concentração do CTX ela é reduzida após a ingestão de alimentos, ela é eliminada pelo rim e pela hemodiálise, então ela é considerada não útil para prever fraturas em doentes portadores de DRC, de acordo com o CADIGO de 2017 e vários outros estudos. Já o P1NP, ele é um marcador de formação óssea, né, derivado do osteoblasto, pouco influenciável pelo ritmo circadiano. Ele tem duas formas, a trimérica intacta, a trimérica, que é a mesma coisa que a intacta, e tem a monomérica. A forma intacta ou trimérica, ela não é afetada pela depuração renal ou dialítica. E os estudos sugerem o uso da fosfatase óssea ou o P1NP intacta para detectar o estado de turnover ósseo em pacientes com DRC. Então, tirando as conclusões, né, tem poucos estudos, pouca revisão de literatura em relação a CTX e P1NP ainda, né? A gente não sabe absolutamente quase nada em relação a isto, mas o que a gente tirou de conclusão desses poucos artigos que a gente conseguiu encontrar é que atualmente o PTH intacto, principalmente se associado à fosfatase alcalina óssea ou até a total, se o paciente não tiver comprometimento hepático, né? Segue sendo um marcador ósseo útil e de fácil acesso para a predição diagnóstica do turnover ósseo em pacientes com DMO-DRC. O CTX e o PNP são marcadores úteis no segmento, mas não no diagnóstico do paciente com DMO-DRC mais osteoporose em tratamento. E são poucas ainda as evidências que indicam os marcadores de turnover ósseo como uma ferramenta útil e confiável para substituir biópsia óssea, né? Não tem nem o que falar aqui. E, de acordo com o CADIGO de 2017, né, a gente deve levar em consideração mais as anormalidades bioquímicas, né, e
reversibilidade das anormalidades bioquímicas antes do tratamento realmente da osteoporose em si, né? Bom, acho que é isto. Então, a gente responde a nossa pergunta de que realmente ainda não sabemos muitas coisas sobre CTX e P1NP e que não são marcadores úteis e utilizáveis de rotina, né, no paciente renal crônico, principalmente para diagnóstico, mas tem o seu valor como segmento. Agora discutimos. Sim. Alguém Leandro, Já você foi está com a bem. mãozinha comentários? levantada aí? Tem alguma Pode, coisa ainda para Mas, comentar? pode descompartilhar, Ju, para a gente Não, Tá. não, ver. Lilian, era só a respeito daquela história do Uhum, PUNP da dissociação, mas já foi. tá certo, já foi. Então tá bom. Acho que é um caso muito difícil mesmo, né? É, Dá muita margem para coisa. O que a Rosa estava falando em relação à doença óssea, a dinâmica variante, era que a gente percebia em algumas biópsias ósseas e que os pacientes tinham claramente uma doença óssea dinâmica, que poucas células de formação, mas muita reabsorção. Então, tinha uma tendência a um aumento da fosfatase, um pouquinho de aumento do PTH. Mas a biópsia óssea era claramente mostrava, era um osso adinâmico, mas com bastante reabsorção, o que poderia até sugerir, no caso dessa tua paciente, né, uma dissociação entre a paratiroide bem responsiva a essas hipocalcemias, mas um osso com turnover aí duvidoso, talvez com uma quantidade de reabsorção maior do que o esperado, e isso também fazendo piorar a massa óssea. eu tenho uma Alguém tem última mais algum? pergunta para o Luísio. A última, tá? Já que você tem assim acesso, né, ao laboratório para dosagem desses marcadores e tudo, você não pensou no lugar de fazer o CTX, né, que varia muito com a função renal e parece que com a diálise também, você não pensou em fazer o TRAP5B, que ele pensei, não varia com nada? mas o valor dele, que aí não faz no Hospital do Rim, o Hospital do Rim sempre usa o Fleury como o laboratório de apoio, era mais caro do que o CTX, que ela podia fazer no Hospital do Rim e pagar, e o convênio cobria. O que o convênio não cobria era o PUNP, que ela pagava. Tá, mas Então não tinha não como. porque o CTX. Aí eu queria até, se alguém tiver essa opinião, eu queria saber, assim, porque de tudo que eu li, porque é só de literatura mesmo, eu fiquei com a impressão que o TRAP5B seria melhor, né? Teria uma variabilidade menor, quer dizer, seria mais confiável do que o CTX. Mas eu só vejo todo mundo pedir CTX, né? Não na doença renal crônica, eu falo assim, na osteoporose, na população geral e tudo. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Rosa, Wanda? Bom, quando você pensa num biomarcador, o biomarcador, ele idealmente, ele tem que vir depois do evento que você está tentando marcar. Então, uma troponina é boa porque ela marca uma lesão miocárdica que já aconteceu. O PTH é ruim porque é aquele que vai falar para o osteoblasto e o osteoclasto trabalharem. Então, ele vem antes do evento que você está tentando marcar, que é a remodelação. O TRAP5B, ele vem antes, porque ele é um marcador da atividade dessa enzima que mora no osteoclasto. Então, osteoclastos em grande número e mais ativos vão ter mais TRAP5B. Então, em teoria, o CTX é melhor porque ele vem exatamente depois do evento. Ele só vai Tá. ser liberado quando você tiver a quebra do colágeno e a liberação dessas ligações entre as moléculas de colágeno. Porém, o TRAP5B não se acumula na doença renal e o CTX sim. Uhum, Então, uhum, um para um lado e para o outro, né, Lu? Agora, uhum. o TRAP5B, a única vez que eu vi foi quando a gente comprou o kit e fez lá no laboratório. Então, você não consegue pedir
para laboratórios comerciais, mesmo um laboratório Né? Fleury. Então, eu te diria que se a gente está caminhando aí para conseguir ter mais marcador, talvez seja mais fácil popularizar o CTX e ele longitudinalmente te diz muita coisa. Olha, eu não sei quanto era, mas aumentou, diminuiu na medida da variação dele. A gente ainda não publicou isso, mas a Carol Wagner, ela está olhando biópsias ósseas baseadas no PTH, e pacientes que têm PTH abaixo de 130, nenhum deles tem CTX acima de 1,2 no máximo. Então, o CTX acima de 1,5, né, sempre está associado com maior reabsorção óssea. Então, ter um CTX acima de 1,5 é prova inegável, e são pacientes de diálise, que você tem uma reabsorção aumentada, né? Então, esses dados da Carol, eu estou aqui fazendo spoiler da tese da Carolzinha, mas já mostra que quando você tem a biópsia óssea, ele mostra claramente que a presença da reabsorção implica em um aumento do CTX aí acima de 1. Acima de 1, você não discute. Alguma reabsorção está acontecendo. Dá para fazer um corte, né? No cutoff. Exato. Ixi, a bateria do meu computador vai morrer. Então, talvez... mas eu estou satisfeita. Obrigada, Rosinha. A Wanda está de mal levantada. Eu não tenho, eu vou falar o quê? Falar coisas de literatura. Quantas vezes? A gente teve uma vez lá que a gente pegou um trabalho que a Rosa tentou fazer, que tinha um bocado de marcador, que a gente acabou não publicando até hoje. Então, agora é refazer. Se a gente quiser ter alguma resposta disso, tem que refazer. Não tem ficar só ou vai para a literatura. Eu não sei se denosumab, TRAP5B e CKD. Se tem alguma coisa, alguma informação a esse respeito. Eu acho que não tem. Não vi, não. Então, não sei. Nessa revisão que a gente fez, realmente esse mostra um bom marcador, porque ele confere todas aquelas qualidades de um marcador ideal, né? Mas tem essa questão que ele não se popularizou, ele não virou um marcador que você pede em qualquer laboratório, como hoje é o CTX, né? E nem pelo valor também. Eu tenho a impressão que o valor deve ter contado muito, né? Não, beleza. Tá bom, acho que Eu acho que tá bom, né? satisfeitos? Não muitos. Depois você tem que dar o resultado da Eu biópsia dou. para a gente, Essa porque paciente. Da senão a gente biópsia, não aprende. eu dou o resultado da biópsia e dou o resultado da nova densitometria, se ela pagou para fazer a nova lá na mesma clínica. Tá bom. Fica prometido. Sim. Alô, só lembrando, se Obrigada você para todo puder mundo. dar um alô para a doutora Lívia no chat, ela fez uma Tá. pergunta lá, depois se você Tá. puder. Lívia querida, minha. Saudades também. Um beijo a todos, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, boa gente. Até noite. mais. Tchau, Tchau, Leandro. tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigado. Rodrigo. Boa Tchau, noite, pessoal. Wanda, Obrigada. Rosinha, todo